Sejam muito bem-vindos a meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e bora criar um NPC que segue um caminho definido por uma spline na Unreal Engine. Desde patrulhas em jogos de RPG até ondas de ataque em Tower Defense, splines são um recurso muito útil para delimitar o caminho dos inimigos. Basta mudar a spline no editor e pronto, você tem um caminho diferente ou uma rota alternativa. E enquanto a vinheta toca, se inscreve no canal. E vamos começar criando o nosso personagem. Para isso eu clico com o botão direito aqui na pasta onde ele vai ficar salvo, vou em Blueprint Class e eu vou escolher a Blueprint do tipo Character, porque ela já vem com todas as funcionalidades para um personagem andar por aí. Eu vou chamar isso aqui de inimigo spline underscore blueprint e vou abrir ele aqui. Veja como eu escolhi uma blueprint do tipo Character, ela já vem aqui com o sistema de movimento, ela já vem com uma cápsula para poder fazer a colisão, uma setinha para poder mostrar qual é a frente da cápsula e um lugar para poder adicionar uma malha. E é aqui que você vem para poder colocar qualquer que seja o seu inimigo com a animação dele. Então com esse Mesh selecionado, eu venho aqui em Details, Mesh, Skeleton Mesh, e vou escolher uma malha qualquer. No caso eu vou escolher o manequim, obviamente, porque é a minha única opção. E aí ela está, eu vou posicionar ela para poder casar a base do pé, mais ou menos com a base da cápsula de colisão, para não ficar parecendo que ela está voando quando ela estiver caminhando por aí. A melhor forma de fazer isso é vir aqui em perspectiva e escolher uma perspectiva que mostre ele de frente ou de lado. Eu consigo acertar bem direitinho aqui a posição. Veja que ela não está virada para o mesmo lado da seta, eu vou virar ela porque o componente de movimento fica alinhado aqui com a direção dessa seta azul que já estava ali, com esse arrow. Eu vou rotacionar também essa malha aí, no caso em menos 90 graus, e assim ela vai ficar alinhadinha. E mais uma coisa, eu quero que esse manequim aqui esteja animado, então eu vou escolher uma blueprint de animação, que no caso da manequim aqui já veio pronto, ABP Queen, e aí assim que eu coloquei essa animação aqui no Animation Class, veja que ela já entrou na animação de Idle. E se tudo estiver certinho com essa blueprint de animação, quando ela se mover, ela vai tocar a animação de movimento também, de caminhada. Uma outra coisa que falta fazer aqui é indicar quem é que vai controlar esse character, esse inimigo. Normalmente a gente está criando o personagem jogador, então quem controla é o próprio jogador através de inputs de controle, mouse ou teclado. No caso aqui, quem vai controlar vai ser o computador, vai ser uma inteligência artificial, e a gente faz isso criando uma blueprint com essa programação de movimento. Então, antes de fechar aqui o inimigo spline, eu vou criar essa blueprint de animação e indicar que é ela que vai controlar esse boneco aqui. Eu vou voltar aqui na pasta, vou clicar com o botão direito, Blueprint Class. Aqui eu vou expandir essa All Classes e vou digitar AI, Artificial Intelligence, e vou escolher esse daqui, AI Controller. Eu vou chamar ela de inimigo underscore AI. E eu não vou abrir por enquanto porque eu quero finalizar o trabalho aqui no inimigo primeiro. Vou escolher o primeiro item da lista aqui de componentes, o root component dele aqui, que é o inimigo spline. Vou vir aqui em Details, vou descer aqui até Pawn, AI Controller Class e vou indicar o AI que eu acabei de criar, que é o inimigo AI. E um detalhe importante, veja que esse Auto Possess AI está apenas para Placed in the World, ou seja, essa inteligência artificial vai possuir esse inimigo apenas se ele já estiver no jogo quando o jogo começar. Não é isso que a gente quer, porque a gente pode, por exemplo, criar um sistema de spawn de inimigos que vai summonando inimigos ao longo do jogo. Então a gente precisa mudar de Placed in the World para Placed in the World or Spawned. E agora a gente pode compilar, salvar e fechar essa blueprint aqui. No próximo passo vamos criar uma blueprint para poder guardar o caminho que o inimigo vai fazer. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vir em Blueprint Class e vou escolher uma do tipo Actor. Vou chamar ela de Spline, vou abrir ela aqui. Aqui em Components eu vou em Add Spline Component. Compilo e salvo e vou fechar. Eu só criei uma blueprint para isso porque eu vou precisar acessar ela durante o jogo para poder passar a informação do caminho que o inimigo tem que seguir. Então eu posso arrastar essa blueprint aqui e criar com ela o caminho que eu quero ver os inimigos passando. Vamos criar aqui um caminho. E muito bem, temos aí um caminho bem sinuoso para o personagem seguir. E antes de criar a inteligência artificial especificamente, vamos adicionar aqui um componente muito importante para isso aqui funcionar. Que é a Nav Mesh. Vamos adicionar então a Nav Mesh Bounds Volume. E eu vou aumentar ela aqui para poder encapsular pelo menos a região onde eu quero que o caminho passe. E eu preciso garantir que esse volume, esse cubo aqui delimitado por essas linhas amarelas, está sobrepondo a região do piso onde o personagem vai pisar, onde ele vai caminhar.
Eu vou descer ele aqui até que ele esteja passando por cima mesmo, atravessando essa região. E se eu apertar B, a gente consegue ver a região de verde, onde o Pathfinding Volume está atuando. Você vai ver que no meu caso aqui, como eu estou usando o projeto base top-down, ele já tinha uma nave mesh colocada aqui, mas talvez você não tenha aí no seu projeto. Se eu pegar e encontrar aqui a nave mesh do projeto base e deletar ela, você vai ver que o pathfinding está sendo calculado somente na área onde eu delimitei com aquele volume ali. Isso é uma parte bem importante, senão a AI não consegue calcular o roteiro por onde passar. Finalmente, com tudo no lugar, vamos lá trabalhar na nossa blueprint de inteligência artificial. Eu vou abrir ela e vou vir direto aqui para o Event Graph. Em Event Begin Play eu vou começar pegando a referência da spline do caminho que esse inimigo vai seguir. Eu vou puxar aqui o Get All Actors of Class. E é por isso que eu transformei aquela spline em uma blueprint. Eu vou procurar ela aqui. E agora eu consigo encontrar a referência daquele caminho aqui. Ela vai me trazer uma lista das splines que foram criadas, mas no caso a gente só tem uma. Então aqui de Alt Actors eu vou procurar por Get a Copy. E como só tem um, o índice dele é 0. E eu vou promover isso daqui para uma variável, para poder ficar mais fácil de encontrar a referência dessa spline aqui ao longo da programação dessa blueprint aqui. Eu vou chamar essa variável de caminho ref, referência do caminho. Vou deletar aqui o event tick. E eu vou criar aqui um custom event. Vou chamar ele de mover, apenas por questão de organização. Se eu posso chamar ele quando eu quiser, fica mais fácil de você adaptar essa blueprint para suas necessidades. E aqui, no meu caso, logo depois de set, eu vou chamar o mover, para que ele comece a trilhar o caminho já no início do jogo. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar um pequeno delay, porque às vezes o jogo começa e a ordem em que as coisas são chamadas, o inimigo não consegue calcular o caminho que ele tem que seguir e alguns deles acabam ficando parados e não começando o movimento. Então eu vou dar um delay pequenininho aqui de 0.1 segundo, só para poder garantir que ele vai ser chamado depois na ordem de início do jogo. Agora eu vou criar aqui uma timeline que vai ajudar a governar a velocidade com que o inimigo caminha ao redor desse caminho. Vou chamar ela de timeline velocidade. E agora eu tenho uma referência dessa timeline velocidade aqui nas variáveis. Eu vou trazer ela aqui para dentro e vou chamar o nó set play rate, porque eu quero ser capaz de controlar a velocidade com que esse inimigo contorna a spline, dependendo da velocidade de movimento dele. Assim eu consigo fazer inimigos diferentes que usam a mesma blueprint de inteligência artificial. Antes de passar esse new rate, eu vou criar a curva que vai ser usada para fazer o movimento aqui dentro do timeline. Vou dar um duplo clique para poder abrir. Vou vir aqui em track, clicar nesse maisinho e adicionar uma float track. Vou colocar 2 keyframes. O primeiro vai ficar em time 0, valor 0, e o segundo vai ficar em time 1, valor 1. Veja que colocando 0, 0 e 1, 1, eu não passo nenhuma informação nem de duração, nem de intensidade para essa curva. Eu quero deixar ela o mais genérica possível, porque eu vou controlar ela de fora através de outras variáveis. Aqui em length, ao invés de 5, eu vou colocar 1, que vai ser a duração desse negócio aqui. E eu posso mudar o nome dela clicando aqui em New Track com o botão direito, vindo em Rename. E eu vou chamar isso daqui de posição. E a gente já vai entender por que disso. Posso fechar aqui. Então por que eu chamei isso daqui de posição? Porque como funciona? Pegando a referência do caminho da spline que está criado lá no mundo, que vai ser variável de acordo com o que você criar, a gente vai pegar a referência de comprimento dela e a gente vai saber qual que é a distância que o personagem tem para poder seguir. E essa timeline vai variar para poder ir controlando essa distância. Então, entre um valor de 0 a 1, proporcional a essa distância, ele vai dizer em qual posição ele estiver. Então, por exemplo, digamos que ele esteja em 0.5, ele vai estar exatamente no meio do caminho. Se ele estiver em 1, ele vai estar no final do caminho. Se ele estiver em 0, no início. E aí, para poder controlar a velocidade com que o inimigo vai mudar de posição, a gente vai dizer a velocidade com que essa curva aqui da timeline vai ser tocada. A gente precisa calcular o tempo que a gente quer que demore para poder atravessar todo o caminho. E ele vai ser proporcional à velocidade do jogador. Então vamos lá. E ele vai ser proporcional à velocidade do inimigo. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui a referência do caminho. E daqui eu vou pegar o comprimento dessa spline.
get spline length. E eu vou dividir isso daqui pela velocidade do inimigo. Então eu vou pegar a referência de qual inimigo está sendo possuído a cada momento. Get controlled pawn. Get movement component. Get movement component é o componente que controla o movimento do character, da character blueprint, que foi a que a gente usou para criar esse inimigo. E eu vou pegar aqui o get max speed, que é um valor que a gente pode alterar diretamente na blueprint do inimigo. Então, se a gente quiser criar inimigos que são variações daquele lá, para poder alterar a velocidade, ter alguns mais rápidos, outros mais lentos, a gente pode sem precisar alterar a blueprint de inteligência artificial. Agora, com isso, dividindo o comprimento pela velocidade, a gente sabe o tempo que esse caminho demora para ser percorrido. Mas aqui a gente adiciona uma razão e não o tempo que a gente quer que isso demore. E, infelizmente, é muito fácil de fazer isso. Tudo que a gente precisa fazer é dividir 1 pelo valor do tempo total. Então, 1 dividido pelo tempo total vai ser o new rate. E muito bem, nós podemos agora fazer o update do objetivo de movimentação do inimigo, aqui usando a timeline, move to location. E esse é um dos motivos pelo qual a gente teve que colocar lá o navmesh, porque esse nó depende da navmesh para poder fazer o cálculo de pathfinding. E o que a gente precisa fazer agora é passar um destino, um objetivo que vá sendo atualizado aqui em função da timeline. E para saber esse ponto, a gente vai trazer novamente a referência do caminho. Vamos pegar de novo o comprimento dessa spline, get spline length. Vamos trazer aqui um Linear Interpolate, que eu vou procurar aqui como LERP. E ele vai fazer uma interpolação linear da posição 0, que é quando ele está começando, até a posição final, que é o comprimento total. A gente tem que passar um valor de 0 a 1, e aí ele faz essa interpolação entre o valor inicial e o valor final que a gente passou em A e B. E a gente tem isso justamente da curva, que a gente fez ela variando em 0 e 1 também, justamente por causa disso. E com isso a gente sabe a distância percorrida na spline até aquele momento. E a gente faz esse cálculo porque a gente quer usar esse nó aqui. Get transform at distance along a spline, onde a gente passa justamente a distância percorrida da spline e ele vai dizer para a gente qual é as coordenadas no mundo que ele está ocupando. Veja aqui que ele está passando um transform. Eu vou usar o split struct spin para poder ter acesso à localização, ao vetor de localização, que é o que eu vou passar como destination aqui. Aqui em Get Transform at Distance Along a Spline, veja que a coordenada ele está dando como uma coordenada local. Eu não quero a local, eu quero a coordenada global. Agora eu posso compilar, salvar, voltar aqui no Top-Down Map e adicionar um inimigo inicial aqui. E se você está usando, por exemplo, o manequim da Unreal Engine 4 ou outras Animations Blueprints, ou talvez Animations Blueprints que vieram de outros programas com outros personagens, talvez aqui você já vai ter terminado. Mas se eu der o play aqui, você vai ver que o meu personagem está só deslizando na posição de idle. E como eu disse, se você está usando esses outros tipos de blueprints de animação, talvez já tenha funcionado, então vale a pena testar. Mas como eu estou usando o manequim da Unreal 5, ele tem um detalhezinho a mais que eu preciso fazer. Então eu vou abrir de novo a inimigo Spline Blueprint. Aqui eu vou selecionar o Character Movement, vou procurar aqui em Details por Use Acceleration for Paths e vou marcar aqui como True. Vou compilar e salvar. E agora se eu voltar aqui e der o play, ele vai tocar a animação normalmente e você tem aí a sua blueprint pronta para poder fazer os inimigos perseguirem um caminho que você criar conforme você quiser aí. Se você quiser alterar a velocidade com que o inimigo contorna esse caminho aí, é só você abrir de novo a inimigo spline, character movement, em details, você vai em movement walking e altera o valor de max walk speed. Então digamos que eu queira que ele termine mais rápido aquela caminhada ali, vou colocar aqui um valor de 1500, bem alto. E vou dar o play de novo e veja que ele faz essa corrida aí muito mais rápido. E é isso, meus amigos, muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais!